Hoje, 23 de agosto de 2022, estamos entrevistando pelo programa de História Oral o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, Ariane. Prazer estar aqui. Doutor Rodrigo, em que data e local o senhor nasceu? Eu nasci aqui em Goiânia, no dia 5 de fevereiro de 1970. Qual a origem da sua família? Seus pais, suas Basicamente, mães? os meus dois pais, meu pai nasceu em Goiânia e minha mãe nasceu em Morrinhos, mas ambos criados aqui em Goiânia. Uma parte da família do meu pai era de Catalão, da minha mãe obviamente era de Morrinhos, mas depois que vieram para Goiânia, as duas famílias se estabeleceram aqui. Quando criança e adolescente, o que você planejava para a sua vida? Olha, eu não planejava muito não, mas eu cogitei ser piloto de avião, fiz até a seleção da EPICAR, fui reprovado por grau na vista, né? Cogitei ser queria ser jogador de futebol, mas não era bom o bastante. E eu não tinha muitos planos assim não, tanto que tive muita dúvida sobre que curso fazer na faculdade, né? Não estabeleci um plano desde cedo não. Em qual faculdade o senhor se formou? E quais os planos tinha em mente para o seu futuro profissional ao deixar a universidade? Eu me formei na Universidade Federal de Goiás, na UFG. E quando eu saí, para ser franco, eu tinha o futuro completamente em aberto, não tinha nada planejado, nenhum sonho específico, até porque quando terminei a faculdade em 96, imediatamente eu fiz um concurso para Telegoiás e passei. Então, as coisas foram fluindo naturalmente, sem que eu planejasse muito, não. Além da Telegoiás, você teve outras experiências anteriores? Sim. Eu fiz concurso para o Banco do Brasil, aqui em Goiás. Eu trabalhei por 1 ano e meio no interior do estado, na cidade de Mozarlândia. Aí eu pedi demissão do banco. Voltei para Goiânia, fiz o curso de Direito, terminei o curso de Direito. Essa história de ter ficado um tempo no interior me fez trancar a faculdade por 1 ano. Quando eu cheguei à conclusão de que não valia a pena, eu deixei o banco, voltei para Goiânia. Trabalhei, dei aula de português, dei aula de inglês, até que me formei e entrei na Telegoiás. Aí houve outros empregos, né? Trabalhei num hotel aqui da cidade como recepcionista, trabalhei numa atacadista de um tio meu, mas sempre por empregos por períodos muito curtos, né? O que o levou a escolher a magistratura e o que o motivou a escolher a área trabalhista? Com toda sinceridade, alguns entenderiam que foi o acaso, né? E outros a providência divina, né? Eu passei no concurso da Telegoiás e em 1997, enquanto estava trabalhando lá, um grande amigo que trabalhava comigo, que hoje por uma feliz coincidência é meu assessor aqui no tribunal, nós trabalhávamos juntos lá e resolvemos estudar para o concurso de servidor deste TRT. E eu passei e entrei aqui no TRT no comecinho de 98, né? Janeiro ou fevereiro de 98, não me recordo ao certo. E como servidor, passei primeiro pela área administrativa, depois fui para a área FIM, e na área FIM, no gabinete do desembargador Maldonado, eu tive contato com o processo trabalhista. E ali que me despertou o interesse, a vontade de ser juiz do trabalho. Doutor Rodrigo, primeiramente, servidor, né? Como servidor da Justiça do Trabalho. Aí, juiz no TRT da 24ª Região. E, posteriormente, o senhor foi aprovado em primeiro lugar aqui na 18ª Região, para a magistratura também. A magistratura está no sangue? Olha, depois que eu nunca havia pensado nisso, com máxima franqueza, ao longo de toda a faculdade de Direito e até depois dela, quando eu estava na Telegoiás. E quando eu fiz o concurso para servidor e entrei aqui nesse tribunal, eu não cogitava, nem imaginava essa possibilidade, para ser bem franco. Isso me pareceu algo mais concreto quando eu tive contato com o processo propriamente dito. E trabalhando no gabinete do ex-desembargador Maldonado, dá nome ao nosso Fórum Trabalhista, né?
magistrado extraordinário, de fato, e eu achei que talvez eu conseguisse exercer o ofício de juiz. E por acaso não, né? Era bem frequente isso, havia um concurso, até retificando, para juiz do trabalho da 23ª região, Mato Grosso. E eu fiz esse concurso e logrei a aprovação, fui aprovado. Isso foi em janeiro de 2000, né? E tomei posse lá em fevereiro de 2000. E lá eu fiquei por 4 anos, como não era possível fazer, ainda naquele tempo, não era possível fazer remoção. Tinha que fazer permuta, eu tinha que encontrar algum juiz daqui que quisesse ir para lá para trocar comigo. Não tinha, ninguém queria ir. Eu fiquei 4 anos nessa tentativa de ver se eu conseguia, né, fazer essa troca. Como não apareceu ninguém, apareceu sim um concurso aqui no TRT, da 18ª. Aí eu fiz esse novo concurso e voltei em 2004. Poderia falar sobre as suas experiências, tanto lá na 23ª região, como aqui na 18ª região? Quais as dificuldades em atuar nas varas, interior, capital? O senhor passou por alguma dificuldade? Bom, eu no estado de Mato Grosso, como eu não era, minha família não era dali, eu não tinha raízes em lugar nenhum, então eu bati perna mesmo, como se diz, né? Fui em tudo quanto é cidade do interior onde havia vara do trabalho. Eu estimo que eu conheça o estado de Mato Grosso melhor até do que o estado de Goiás, porque eu andei por ele inteiro praticamente todo o tempo que eu lá estive. Aqui em Goiás, como substituto, eu passei por algumas cidades, não todas, né? Fui juiz substituto fixo por um período relativamente curto de tempo no início da minha carreira em Jataí, e depois fiquei pouquíssimo tempo em cada cidade, até que eu voltei para Goiânia e fiquei substituto fixo aqui. E já como juiz titular, passei por apenas 2 cidades do interior, Jataí, por coincidência também, de novo, e Itumbiara. Agora, eu entrei na magistratura com 30 anos. Então, já não era exatamente um garoto, então tinha já alguma experiência. Eu digo isso porque, em parte, pelo menos, eu atribuo isso à idade mesmo. Eu não acho que eu tive dificuldade nenhuma, sinceramente. O tradicional, né? Você tem dúvidas ao analisar um processo e tal. Mas, assim, aquela insegurança em sala de audiência, por exemplo, que é algo muito comum e natural, né? Eu, sinceramente, não tive. E talvez se eu tivesse entrado na magistratura mais cedo, como muitos na época entravam, né, com 23, 24 anos, talvez isso tivesse ocorrido. Mas àquela altura eu acho que eu já estava um pouco mais experiente, né, de tal forma que eu achei bem tranquilo. E ao longo do tempo eu não imaginava que eu ia ser magistrado, como eu já disse, mas com o passar do tempo eu cheguei à conclusão de que era algo que se amoldava muito bem à minha personalidade. Então foi tranquilo. Doutor Rodrigo, o senhor tem acompanhado o crescimento da Justiça do Trabalho em Goiás. Como o senhor avalia esse desenvolvimento? Esperava que o TRT de Goiás crescesse tanto? Não, de jeito nenhum, né? É até difícil de você puxar da memória até os prédios que foram, as edificações que foram alteradas, né? O número de juízes e de varas, o quanto foi aumentado. Evidentemente que a gente nunca imagina isso, né? Não nessa proporção, e com uma estrutura como essa que a gente tem hoje era algo inimaginável, né? Quando eu aqui entrei, comparado com o que a gente tem hoje, nós não víamos isso à época, mas era uma estrutura muito modesta, muito acanhada até, né? Os gabinetes de desembargadores, as varas do trabalho, como eram pequenas, relativamente mal equipadas, comparadas com hoje, eu digo, né? Construções antigas, adaptadas à atividade jurisdicional, não desenhadas originalmente para elas, né? Tudo alterou, e nesse aspecto, obviamente, alterou para muito melhor. O tribunal hoje é maior, mais bem equipado, as instalações são mais adequadas. Quem entra hoje não tem ideia do que se passou antes, tal como eu, certamente, não tenho ideia de quanto era mais precário ainda antes de eu adentrar a Justiça do Trabalho. Na sua opinião, quais são os desafios que o nosso tribunal ainda tem para cumprir? Quais os obstáculos que essa corte ainda tem pela frente?
Eu penso que o Tribunal Regional do Trabalho, especificamente aqui do estado de Goiás, cumpre com bastante denodo e competência o que lhe cabe. Nós estamos há muito tempo, e creio que desde sempre, dentre os tribunais mais produtivos do país, com uma continuidade administrativa à frente dessa corte. Desde sempre, não há aqui entre nós divergências, nada de profundo ou de relevante entre os administradores, entre os desembargadores, entre os juízes, de tal forma que aqui, no aspecto especificamente regional, eu acho que o tribunal enfrenta pontuais problemas, como é óbvio, mas não mais nada de extraordinário. Agora, a gente se insere dentro de um contexto mais amplo, da justiça do trabalho. E aí a gente tem uma série de desafios e de incógnitas à frente. O desafio tecnológico, obviamente, que tanto para fins internos, né, para a forma de trabalhar que vem se modificando muito rapidamente entre nós, e nem sempre é fácil de se adaptar a ela. Eu sou do tempo obviamente, parece que eu estou aposentando, ainda não, né? Mas quando eu trabalhei por um bom tempo com processo físico, que a gente nem cogita hoje em dia, né? E essa revolução tecnológica tem efeitos outros, externos, das relações de trabalho como um todo, que evidentemente refletem-se entre nós. Por isso mesmo é que se cogita a toda hora de modificações na estrutura da justiça do trabalho, alguns mais radicais até cogitam da extinção ou aglutinação com outros ramos do judiciário. Então, a gente tem, de fato, algumas, como eu já mencionei, algumas incógnitas aí à frente, alguns desafios à frente. Eu creio, no entanto, que a justiça do trabalho, como sempre, desde a década de 40 do século passado, vai saber se adaptar aos novos tempos. E nesse sentido, eu acho que o nosso tribunal está extraordinariamente bem postado, né? À frente, diria eu, da maioria, se não de todos os demais tribunais trabalhistas. Agora, o futuro a Deus pertence, né? Eu acredito, no entanto, que a Justiça do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás darão conta do recado e dos desafios que se apresentarão. Doutor Rodrigo, a Justiça do Trabalho é uma justiça autônoma, célere e 100% digital. É a mais respeitada e a de mais fácil acesso também. A que se deve a isso? Bom, há muitos fatores, né? A facilitação do acesso, porque essa é uma justiça do trabalho, essa é uma justiça de caráter social. Normalmente, embora não exclusivamente, buscada por trabalhadores que entendem que algum direito seu tenha sido violado. E a maior parte dos trabalhadores brasileiros não tem condições de fazer frente ao pagamento de custas e despesas judiciais, de forma que é necessário, nesse contexto, que o acesso seja realmente facilitado à maior parte da população. Isso já é compreendido, já está intrínseco à nossa cultura, de forma que todos sabem que, necessitando, o acesso é facilitado. O maior respeito da Justiça do Trabalho, por outro lado, eu acredito ao nosso bom desempenho, sem falsa modéstia. Há muito por fazer, é óbvio, e quem precisa dos nossos serviços, como quem precisa de serviços públicos em geral, costuma ter muita queixa, né? Eu, você, as pessoas que precisam de serviços públicos, nós desejamos o mundo ideal, que nem sempre é possível. Mas na Justiça do Trabalho, especialmente se nós conversarmos com quem a utiliza, mais em específico, o jurisdicionado e os advogados, que conhecem todos os ramos do judiciário, se nós conversarmos com esse pessoal, advogados em particular, eles mesmo nos fazem um relato da distinção do quanto advogar na Justiça do Trabalho é mais célere, é mais tranquilo, o atendimento é mais é quase que instantâneo, né? Dado por juízes e servidores. Eu repito a quem nos ouve, né? É evidente que existem pontos de falhas, né? Que precisam ser corrigidas e tal, mas como nós não vivemos no mundo ideal, é preciso que nós façamos comparações. E ao se fazer essas comparações, nós percebemos que a Justiça do Trabalho, até este ponto, vem sendo bem conduzida. Na média, de forma melhor, como as pesquisas mesmos mostram, né? Do que outros ramos do judiciário.
Qual a importância da justiça do trabalho enquanto agente pacificador da ordem social? É essa a missão intrínseca, primeira e nem sempre bem compreendida da justiça do trabalho. A relação capital-trabalho, embora essa expressão até soe a essa altura um tanto antiquada, mas ela é real. E em alguma medida, embora hoje em dia o que se busque e o desejável é que não haja contraposição entre essas duas classes, mas sim uma colaboração entre elas, e há todo um esforço, um espírito para que isso seja feito, e a Justiça do Trabalho compreende e busca colaborar para isso, nesse sentido. Mas é evidente que conflitos surgem nessas relações, e é preciso que um órgão imparcial deles se encarregue, porque do contrário, aqueles que se sentirem prejudicados e vendo-se sem saída para resolver a situação, para fazer justiça, há um grande risco, evidentemente, de, em certo momento, romper-se o limite da tolerância pessoal e social, e nós termos distúrbios graves mesmo, de tal modo que a justa intervenção de um órgão imparcial para resolver esses conflitos é fundamental, a qualquer tempo. Isso sempre foi assim. Eventualmente, no passado, não era a Justiça do Trabalho, era algum outro órgão, governamental ou não, e em tempos mais remotos esses conflitos ainda eram resolvidos à base da força, né, da autotutela. Então é uma medida de civilidade, a rigor, essa existência desse órgão capaz de pacificar e prevenir conflitos de diversa ordem, no nosso caso, que é o Poder Judiciário, e no nosso caso, a Justiça Trabalhista. Não tem nenhuma dúvida. Por isso mesmo é que quando surgem essas teses agora é um discurso um pouco ultrapassado, penso eu, né? Mas quando surgem essas teses de extinção da Justiça do Trabalho, é algo tão, sob certa ótica, muito sem sentido, porque é extinguir uma estrutura, o que é lamentável, porque levou-se muito tempo e recurso para chegar até ela, mas os conflitos continuarão e alguém terá que dar cabo disso. Se quiser tirar o nome, a plaquinha com o nome de quem se encarregará de solucionar o conflito, bom, paciência. Mas não é o ideal, porque a Justiça do Trabalho vem bem dando conta desse recado e a tendência é que assim continue. Você teme o fim da Justiça do Trabalho? Não, por esse motivo. Existe uma razão de ser para a Justiça do Trabalho. Aqui nós não estamos tratando de um órgão ou empresa que explore uma atividade econômica que naturalmente vá se encerrar. Não, os conflitos trabalhistas seguirão ocorrendo, fazem parte da natureza humana e social, de sorte que alguém vai ter de resolvê-los. E é evidente que se nós já temos toda uma estrutura pronta para isso, todo um pessoal gabaritado pronto para isso, não faz sentido nenhum, sob qualquer ótica que se cogitar, se desfazer disso, porque isso terá de ser inevitavelmente reconstruído de alguma forma, porque os conflitos, urgindo por solução, seguirão ocorrendo. Como o senhor avalia a relação da sociedade goiana com a Justiça do Trabalho hoje? Eu avalio positivamente, por motivos que eu mencionei. Acho que o Judiciário Trabalhista goiano, como regra, faz um bom trabalho, não é de hoje, faz muito tempo. Isso deve ser creditado certamente a servidores, magistrados, advogados, procuradores e a direção, as sucessivas direções desse tribunal, que fazem um trabalho com continuidade, não há quebra de uma administração que sucede a outra, não começa do zero, não há conflitos internos nesse sentido. E do ponto de vista do jurisdicionado em si, como eu já disse, quase todos já perceberam que é uma justiça célere, que o atendimento é bem feito. Repito, eu sei que existem exceções, eu estou tratando aqui da regra, As exceções a gente tenta corrigir. E, de novo, na comparação, basta que nós conversemos com advogados. Os advogados nos falam em sala de audiência com frequência. Eu acho que todos os juízes trabalhistas já passaram por isso. Nossa, se não sei aonde fosse como é aqui, como seria mais facilitada a minha vida? A gente ouve isso todo o tempo.
que a gente não deixa de lamentar e até compreender as dificuldades de outros setores, eventualmente sem recursos, com dificuldades de ordem orçamentária, pessoal, né? Não que nós não as tenhamos, mas aqui na Justiça do Trabalho, Goiânia principalmente, tem se conseguido, na medida do possível, atender com qualidade o jurisdicionado. Isso se reflete na satisfação dele, né? Na sua trajetória na 18ª Região, o senhor também esteve à frente da AMATRA. Sim. O senhor poderia falar sobre essa experiência? Eu voltei para Goiás em 2004, meados de 2004, me associei à AMATRA e o presidente, o segundo presidente da AMATRA depois do meu retorno, que era o juiz César Silveira, eu fiz parte da diretoria da AMATRA. E quando terminou o mandato do juiz César, aquela diretoria deliberou, nós deliberamos entre nós, sobre a sucessão da AMATRA. E na época eu fui escolhido fui indagado, né, questionado se eu aceitaria, e aceitei, e fui escolhido e passei um biênio frente à AMATRA, né, que eram outros tempos, obviamente, né. Eu me recordo, por exemplo, que nós tivemos todas as administrações da AMATRA, no caso, têm sua história para contar e a sua parcela de contribuição para o desenvolvimento da associação. No meu caso, no nosso caso, seria mais justo dizer, porque era toda uma diretoria trabalhando junto, nós fizemos algumas coisas que estão aí até hoje que eu gosto de ver. Por exemplo, coisas pequenas, o símbolo, o logotipo, a logomarca da AMATRA, que não havia antes e que é usada até hoje, nós fizemos um concurso à época para escolher a marca da AMATRA, né? E ficou, na minha visão, tão bem feito, extremamente bem feito, está aí até hoje. E até hoje eu acho moderna, bonita, interessante. Nós contratamos pela primeira vez um advogado e um contador, uma contadora, para atuarem na AMATRA, né? A contadora para questões internas e o advogado por motivos óbvios, né? Defesa de interesses de associados. Isso não havia antes, até porque a associação era relativamente pequena, né? Nós conseguimos, o prédio nem existe mais, mas mesmo assim, na época, nós conseguimos uma sede para a AMATRA mais condizente com a natureza e a grandeza da associação. E foi uma experiência extraordinária mesmo. Dava muito trabalho, porque na época não se permitia que o juiz-presidente da AMATRA se afastasse da jurisdição. Então era preciso juntar as duas coisas, né? Trabalhar tanto como juiz, na forma regular, quanto como presidente da AMATRA. É claro que isso toma um tempinho grande, tem os seus ônus e bônus, né? Mas para mim foi uma experiência muito gratificante. Hoje, o senhor ocupa um dos cargos de maior relevância no tribunal, o de coordenador pedagógico da Escola Judicial do TRT. Qual o papel do coordenador enquanto agente articulador da formação continuada de magistrados e servidores? É exatamente essa a missão fundamental da escola judicial como um todo, né? O coordenador trabalha para e passo com as orientações dadas, no meu caso, pela diretora da escola judicial, desembargadora Yara Teixeira Rios. O que nós buscamos, a nossa missão é justamente proporcionar a juízes e servidores os cursos, congressos, seminários, que proporcionem a eles, que deem a esses servidores e magistrados todo o instrumental necessário para o bom exercício da jurisdição nos tempos atuais. Quando eu digo da jurisdição, eu estou englobando aqui também, sejamos mais específicos também, a área administrativa, como é óbvio, né? Sem a qual não vai ser possível que a atividade de fim alcance o nível de excelência. Então, nos tempos atuais, Arione, exige-se ao mesmo tempo que se exige um grau de atualização muito intenso, porque o mundo hoje o dinamismo do mundo é muito intenso, né? A pessoa tem, para se atualizar, é algo praticamente cotidiano, as coisas vão se mudando numa velocidade extraordinária.
E ao mesmo tempo as pessoas têm pouco tempo, porque tem muitas atividades. Então é preciso que nós consigamos, nesse contexto aí, selecionar com cuidado o material, as pessoas e os cursos que nós disponibilizaremos a nossos servidores e magistrados para que possam enfrentar esse mundo em transformação que nós temos aí e na nossa área, com isso, possamos entregar um trabalho de qualidade ao jurisdicionado. Então, a escola judicial tem uma importância grande nisso. Na sua opinião, quais os maiores desafios do coordenador pedagógico? São vários, mas os principais. Um deles é que nós consigamos atrair o interesse de servidores e magistrados pela capacitação, pela atualização de conhecimentos, porque, como eu já mencionei, hoje em dia a gente sabe que as pessoas estão assoberbadas de atividades, a maior parte delas, né? Então, nem sempre é fácil nós conseguirmos voluntariamente, por óbvio, atrair servidores e magistrados para essas atividades de capacitação. Então, você tem que ter alguma criatividade, você tem que estar, você próprio, atualizado para bem tentar coordenar a atualização de outros colegas magistrados e servidores. Eu diria que essa necessidade que nós temos de, na medida do possível, capacitar todos os nossos servidores magistrados é o principal desafio, porque existe uma minoria de colegas mais resistentes, ou que tem naturalmente mais dificuldade mesmo de proceder a essa atualização de conhecimentos, né? De participar de cursos, ter acesso aos cursos que nós disponibilizamos via remota. Temos os presenciais, evidentemente, mas hoje nós vamos tentando utilizar de todos os meios que estão à nossa disposição para alcançar esses servidores e magistrados. A rigor é essa, de forma muito simples, a missão da Escola Judicial: capacitar todos os servidores e magistrados para uma boa atuação na área administrativa e jurisdicional. Nem sempre é fácil, mas como é de muitos conhecido, graças a Deus, os nossos servidores e magistrados, eu acredito, vai parecer que é uma falta de modéstia muito grande, né? Mas eu realmente acho isso. Nós temos um corpo funcional, servidores e magistrados, muito acima da média, muito acima da média. E isso facilita um bocado, obviamente. E da mesma forma que eu disse antes, né, fazendo a devida analogia, claro que há os pontos, as exceções quanto a isso, mas a regra geral é que os servidores e magistrados são capacitados, foram escolhidos em concursos, afinal de contas, muito concorridos, e isso facilita um bocado também o trabalho da gente. Enquanto coordenador, como se dá a interlocução da escola com os magistrados? Bom, do ponto de vista mais prático, hoje em dia, como em quase tudo, o meio mais eficiente que nós temos percebido de contato, de divulgação, é por redes sociais, no nosso caso particular, especialmente o WhatsApp, grupos de WhatsApp, né? Mas, evidentemente, pela via eletrônica, por e-mail, que a gente manda os avisos, convocações, oferta de cursos, nós publicamos todas as nossas atividades, cursos disponíveis, etc., no site do TRT. A rigor, portanto, basicamente, a comunicação, como hoje em dia em quase tudo, né? Basicamente digital. Em outros tempos, nós mandaríamos os folhetinhos para tudo quanto é... Mas isso hoje em dia não tem efetividade, né? Do ponto de vista do convencimento para que esses servidores e magistrados frequentem esses cursos, aproveitem da muito farta carga de conhecimentos que é ofertada gratuitamente, que isso é algo que deve se pontuar, eu acredito. Olhe, as pessoas, estudantes de direito e até de outras áreas que não estão vinculados ao tribunal, pagam, gastam, despendem valores extraordinários
em cursos preparatórios por aí, para ter acesso a uma informação que nós temos aqui de melhor qualidade e gratuitamente. Basta que a pessoa assim o deseje, porque está a um clique de distância, de forma muito fácil. Eu só não digo que é facílimo isso, porque evidentemente as pessoas têm outras atividades e é possível que por uma falta de tempo, eventualmente isso não possa ser aproveitado na extensa potencialidade que os nossos cursos ofertados possuem, né? Mas a escola tem, acredito eu, conseguido alcançar a todos nesse sentido. Quem trabalha neste tribunal e deseja se aprimorar na sua atividade, a escola judicial acho que consegue alcançar a todos. Excelência, o tempo de atuação de um coordenador à frente, né, da função é bem pouco, né? Apenas 2 anos. Nesse período, o senhor já alcançou, já conseguiu algumas realizações à frente da coordenadoria da escola? A gente sempre acha que sim, né? A gente quer acreditar que sim. Mas, a rigor, é preciso reconhecer que, como você mesma disse, como são apenas 2 anos, e todos os que me antecederam também ficaram apenas 2 anos. De forma que, na verdade, é um trabalho de continuidade. Assim como aquele que me suceder, certamente continuará do ponto em que nós pararmos. Então, há um crescimento contínuo da escola. O que eu posso dizer muito especificamente quanto a esses quase 2 anos que nós já estamos encaminhando aí para o último semestre desse mandato, o que eu posso dizer sobre esse mandato em específico é que nós aumentamos bastante a oferta de cursos. Nós buscamos estabelecer contato mais frequente e profundo com outras instituições que cuidam de atividades distintas daquelas que nós mais regularmente temos aqui. Por exemplo, a desembargadora Yara Teixeira Rios, que hoje está à frente da Escola Judicial, teve a ideia de que nós fizéssemos periodicamente um evento que acabou se chamando Café com Conversa, em que nós trazemos aqui especialistas de variadas áreas para que a gente possa conversar em um café da manhã, um bate-papo mais franco e simples, mas muito proveitoso, por temas que nos afetam a todos, mas que não tem uma relação direta, imediata com a atividade jurisdicional. Então, por exemplo, nós tivemos o evento sobre o trabalho da mulher e trouxemos aqui algumas mulheres que desempenharam atividades em suas áreas de grande destaque. Tivemos a comemoração, vamos ter proximamente agora, melhor dizendo, a comemoração do Dia dos Pais, como nós tivemos o Dia das Mães. Não só uma comemoração, como eu já mencionei, uma entrevista abordando alguns temas de interesse geral. Teremos um outro café para tratar da luta da pessoa com deficiência, abordando a síndrome de Down, abordando a deficiência tradicional propriamente dita, né? Essa é uma atividade que nós vamos, espero, deixar como uma espécie de tradição. Mas fora isso, a nossa missão não é nada, é muito óbvia e de todos conhecida, que é, tanto quanto possível, o máximo possível, deixar com que todos os servidores e magistrados estejam capacitados e atualizados, o que nem sempre é fácil, porque nos últimos tempos a legislação muda muito, a ordem social muda muito, nós estamos frente a uma mudança de paradigma, uma revolução tecnológica, nós estamos bem no olho do furacão, é algo inevitável que causa uma série de mudanças até no nosso comportamento, estilo de vida, e obviamente nas relações de trabalho. É só você parar para pensar o tanto que as relações de trabalho hoje são distintas de pouco tempo atrás. Então, para que nós que temos a missão de resolver os conflitos trabalhistas estejamos atualizados, é preciso tempo, trabalho, estudo.
e a escola judicial busca entregar o instrumental para que todos façam isso. Excelência, todos os cursos da escola são avaliados após a sua realização, na denominada avaliação de reação. Em sua maioria, aqui no nosso tribunal, essa avaliação alcança notas superiores a 9, na escala de 0 a 10. A que atribui essa avaliação tão positiva? Então, esse é um aspecto do nosso trabalho que até é bem gratificante, obviamente, porque nós temos tentado, tanto quanto possível e quanto a disposição orçamentária permite, trazer aqui para falar conosco nomes de destaque, de fato, nas suas áreas. Até por aquele desafio antes mencionado de trazer servidores e magistrados, atrair servidores e magistrados para os nossos cursos. E, evidentemente, os nomes de destaque, os nomes de maior conhecimento em cada uma das áreas, não deixa de ser, além do conhecimento em si, um atrativo para que o profissional venha ao curso, atenda aos nossos cursos, seminários, etc. E quando se faz uma boa seleção do tutor, do palestrante, do seminarista, etc., do professor, em regra, evidentemente que o resultado tende a ser bom, porque a pessoa tem conteúdo para nos passar. Nós temos tido um grande cuidado, eventualmente pode se errar, mas nós temos tido um grande cuidado na seleção daquelas pessoas que falarão aos nossos servidores e magistrados. E eu acho que isso se reflete na boa nota, na boa avaliação que a gente recebe desses cursos. Doutor Rodrigo, a pandemia mundial do Covid acelerou de forma exponencial os avanços tecnológicos, fazendo com que a sociedade se adequasse ao novo estilo de vida, dentre eles o teletrabalho, e para o magistrado a audiência por videoconferência. Como está sendo a adaptação a esse novo modelo de trabalho? Bom, essa adaptação é interessante, porque ela depende de uma série de fatores, inclusive pessoais. Há muitas pessoas, eu confesso, eu inclusive, que num primeiro momento em que as audiências virtuais ao juiz se apresentaram como a única medida possível num determinado momento, né, do ápice da pandemia, eu tive uma grande resistência, Arione, porque eu tinha grande dúvida sobre a eficiência e a eficiência, a clareza, mas principalmente o quanto seria lídima a prova produzida numa audiência remota. Temia, e ainda temo, mas hoje em dia com um grau muito menor e com menos resistência, mas temia muito a contaminação da prova a ser produzida. Mas a experiência nos mostrou a todos que, ainda que alguns temores fossem justificados, e nós tomamos algumas medidas para tentar contorná-los, funcionou muito bem, surpreendentemente bem para muitos, né? Tanto assim que, passada, não a pandemia, mas aquele período mais perigoso até, né, mais intenso da pandemia, em que já é possível fazer as audiências presenciais, muitos juízes, muitos advogados, muitos jurisdicionados, antes resistentes às audiências remotas, hoje preferem. A gente tem o juízo 100% digital, em que advogados de ambas as partes postulam, escolhem, optam pelas audiências remotas, né, que evidentemente se percebeu ao longo do tempo que elas trazem benefícios, têm os seus ônus, é óbvio, mas tem muito benefício, né? Ganho de tempo. Com a pandemia, as pessoas perceberam que, fazendo suas atividades à distância, ganha-se muito tempo, você pode passar um período maior de tempo, dedicar parcela do seu tempo à sua família maior do que você tinha antes. Então, eu penso que isso se incorporou de tal forma à nossa cultura que não tem jeito mais de voltar ao paradigma anterior. E na escola judicial, diga-se de passagem, isso tem os dois lados da moeda. Nós temos muita dificuldade hoje em dia
quanto aos eventos presenciais, de conseguir a presença maciça de servidores e magistrados, porque, obviamente, como eu já disse, todos já perceberam que podem apreender este conteúdo à distância e muitas vezes é mais cômodo, é mais fácil, mais tranquilo fazer essas atividades das suas casas ou de onde se desejar. O outro lado da moeda é que, evidentemente, com isso perde-se também aquele contato mais próximo que não poucas vezes é muito relevante, é muito importante. Então, a gente tenta fazer a conciliação dessas duas coisas. Agora, a atividade jurisdicional, os servidores, o que nós todos aqui fazemos, a adoção do teletrabalho é algo que veio para ficar, isso não tem jeito, a gente vai ter que conciliar as duas coisas, a atividade presencial e o teletrabalho. Na sua opinião, quais os benefícios e quais as desvantagens das audiências por videoconferência? Bom, os benefícios, vamos lá. Vamos começar falando dos advogados. Eles ganham muito tempo porque eles normalmente fazem essas audiências dos seus escritórios ou das suas residências, mas de qualquer forma, de um local por eles escolhido, eles não têm que perder, entre aspas, tempo aguardando no átrio das varas por uma audiência que eles não sabem em que momento ocorrerá, porque pode atrasar as anteriores, isso é algo natural, é muito comum. Ah, mas pode atrasar a audiência remota também. Também pode, mas se a pessoa está no próprio escritório dela, ela vai cuidando de seus afazeres, em vez de ficar parada aguardando o início de uma audiência. Para as partes, e advogados, né, a facilitação da produção da prova testemunhal, porque nem sempre é fácil que a testemunha possa deixar seus afazeres, o seu trabalho, para vir até a justiça, perde-se tempo com isso, e vem e volta, o tempo de aguardo e tal. Muita gente não pode, é resistente ao menos. E aqui a gente pode fazer a colheita da prova testemunhal à distância, hoje eu percebo que sem grandes prejuízos. No começo eu tinha muita resistência. A prova testemunhal, outra vez, a ser feita em outras localidades, que a gente precisava expedir uma carta precatória para intimar a pessoa ia lá. Hoje a gente pode fazer e faz com frequência, né? Ouve a pessoa lá no interior do estado, à distância, sem necessidade de adiar a audiência, sem perda de tempo, algo imediato. Então, é evidente que ganha-se tempo em todos os sentidos. Quanto ao ato em si, o processo tende a ter o seu curso abreviado. Para o juiz, em certa medida, também me parece que as vantagens são similares. Você pode, embora uma regulamentação mais recente tenha posto isso em xeque, mas você pode fazer audiências da vara do trabalho, mas você pode fazer da sua casa, se for o caso, com mais tranquilidade. Agora, desvantagens, eu achava no começo que a desvantagem era de que a prova a ser produzida numa audiência telepresencial seria muito facilmente manipulável e contaminada. Pontualmente isso ainda pode acontecer, é claro, né? Mas ao longo do tempo eu fui sendo convencido que na prática não é assim tão diferente do que pode ocorrer presencialmente. De forma que tudo considerado, a não ser naqueles casos em que as próprias partes percebem, por alguma razão, que é melhor a audiência presencial, a essa altura, acho que eu não tenho resistência nenhuma mais à audiência remota. Tem essas dificuldades que eu acabo de mencionar. Eventualmente, em alguns testemunhos, Ariane, o fato de o juiz estar frente a frente a uma parte ou testemunha é importante por aquela percepção que a gente retira do contato mais próximo, que eventualmente é importante para que nós tentemos, ao menos, avaliar qual é a verdade por trás do conflito e aplicar a justiça. Bom, o risco que existe e que a gente espera que seja muito diminuto é de que haja alguém atuando ali com malícia, má fé, aproveitando-se dessa dificuldade, dessa um pouco maior dificuldade que tem o juiz e a contraparte para verificar em loco o que está se passando, né? A gente tem alguns relatos, né, nem sempre verdadeiros, de testemunhas e partes sendo instruídas por trás das câmeras quanto ao depoimento nesse ou naquele sentido.
Pode ser verdadeiro e pontualmente, certamente ocorre, mas como eu já mencionei, me parece a esta altura que, se a gente parar para pensar bem, em muitos desses casos, essas mesmas tentativas de contaminar a prova produzida podem ocorrer de forma presencial. De tal modo que a escolha sobre a modalidade de audiência, que será feita pelas partes, se as partes quiserem, a audiência será feita aqui via remota, né? A escolha deve ser feita pelas partes, e elas próprias, então, avaliarão essa conveniência e este risco. Mas eu, a esta altura, sou um adepto, diferentemente do que eu era antes, da audiência remota, porque me parece que ela tem muitas vantagens. Uma desvantagem possível, evidentemente, é quando nós contamos porque nós contamos com muita frequência com dificuldades de conexão à internet. Eu não digo aqui no tribunal, eventualmente acontece, mas normalmente não. Mas testemunhas em vários lugares em que estejam com conexões ruins que dificultam muito, eventualmente, a colheita de depoimentos. Mas fora isso, eu penso que a gente vai estar num caminho assim, incontornável, nós não vamos voltar atrás, a audiência remota chegou para ficar. Em se tratando de teletrabalho, que hábitos ou atitudes podem colocar a produtividade em risco? Como não permitir que isso aconteça quando há família, filhos pequenos, empregados, enfim, uma casa movimentada? De vez em quando acontece, né? Vira piada, todo mundo acaba vendo os vídeos na internet, né? Que a pessoa deu uma vacilada, um pequeno descuido e aparecem cenas até cômicas, né? Quando não trágicas, transmitidas durante as audiências. É claro que a gente tem que tomar cuidados naturais. Da mesma forma que numa sala de audiência presencial as pessoas não ficam entrando e atrapalhando a audiência, porque existe todo um ritual, evidentemente, se o juiz faz a audiência da sua casa, do seu escritório, que tem na sua casa, aquele local, neste momento, é uma extensão da sala de audiências. Então, existe todo um rito que deve ser observado ali. Pontualmente, é claro que por acidente ou por impossibilidade, não há como evitar que algumas coisas ocorram, mas idealmente é preciso exatamente o que você disse, um local tranquilo. Depois de uma ou duas experiências desagradáveis em que algo aconteceu e que atrapalhou a audiência, hoje eu fico dentro do meu escritório com a porta trancada. Todo mundo em casa, quando acontece, né, todo mundo em casa avisado de que eu estou fazendo audiência, então não sou interrompido. Mas é claro, né, acidentes acontecem, inclusive em audiência, né, que as pessoas conversam, os causos em audiência, né? E isso acontece na casa da gente também, mas é claro que o ideal é que se tome bastante cuidado. É preciso ter a percepção muito óbvia. Naquele momento em que se está fazendo uma audiência de casa, aquele local em que a gente se encontra é a extensão do Poder Judiciário, é vara do trabalho, de tal modo que existe todo um rito, inclusive ali, apesar da gente estar na nossa própria casa. Pois é, nós ainda temos um grande número de magistrados que apenas não se aposenta porque financeiramente não é vantajoso. Pelo contrário, então vai se segurando no carro. Mas não fosse por isso, nós teríamos um número de aposentados ainda maior e um déficit de juízes ainda maior. A única forma não existe milagre aqui, não é? A única forma de se enfrentar um déficit de juízes, selecionando mais juízes. Se isso não é feito, nós vamos ter que enfrentar problemas aqui. A óbvia maior sobrecarga daqueles que estão em atividade, e vai chegar a um ponto, nós temos lutado contra isso, e até esse momento, na medida do possível, até conseguindo, mas vai chegar num ponto limite, se nada for feito nesse sentido, em que, inevitavelmente, processos atrasarão, audiências atrasarão, porque, note, o número de juízes com as aposentadorias diminui, mas o número de processos não. Aliás, pelo contrário, nós tivemos uma diminuição de processos ao longo da pandemia, que até mascarou um pouco essa ausência de juízes.
Mas se os processos retomarem o crescimento para que a gente atinja o patamar anterior, esse déficit de juízes vai aparecer de forma muito clara, né? Bom, eu acredito que mais tempo, menos tempo, haverá outro concurso, porque o concurso da magistratura hoje é nacional, então a gente depende de questões de ordem orçamentária, mas também de questões administrativas, decisões administrativas, principalmente do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Nós tivemos um concurso para juiz, eu vou chutar aí há uns 3, 4 anos atrás, né, o último, mas nós realmente já precisamos de novo. Naquela configuração anterior, em que cada tribunal fazia o seu próprio concurso, é só lembrar como o concurso para magistrados, os concursos para magistrados eram sucessivos, né? Quase que acabava um, já começava o outro, porque costumam ser aprovados muito poucos magistrados em cada concurso, né? Então, toda hora precisava de outro, e outro, e outro, nas 24 regiões. E agora o concurso é um só. Eu, honestamente, eu sei que existem vantagens e desvantagens nisso, mas eu achava que o modelo anterior era melhor, na minha opinião. Eu compreendo os motivos de se ter um concurso único e tal, mas, de qualquer forma, nós estamos precisando, e muito em breve, se a coisa continuar caminhando, no sentido de retomarmos aquela quantidade de processo anterior à pandemia, não vai ter como evitar isso, vamos ter que fazer um concurso para magistrado. Excelência, o senhor hoje está na titularidade da terceira vara de Goiânia. O senhor poderia falar sobre essa experiência? Posso, claro. Em 2012, eu fui promovido a juiz do trabalho titular. Eu fui para a vara do trabalho de Jataí, e por lá eu fiquei por quase 2 anos. Extraordinária cidade, de advogados, nossa, lugar bom, muito bom para trabalhar. Eu fui um privilegiado, a promoção já para uma cidade dessa. Depois disso, eu fui para Itumbiara. Em Itumbiara eu fiquei aproximadamente 4 anos. E logo foi uma experiência assim, riquíssima, tão rica que até hoje, já tendo saído de lá vai fazer 3 anos, já deu 3 anos, eu ainda guardo bons laços com Itumbiara. Mas aí veio a oportunidade de eu voltar a Goiânia. E eu voltei bem no começo da pandemia. Eu retornei em janeiro de 2020. De forma que eu estou exercendo a titularidade da vara há 2 anos e meio. Né? Da vara de Goiânia há 2 anos e meio. Bom, por motivos pessoais e familiares, para mim é uma vantagem grande, obviamente, porque a família toda é de Goiânia, então isso facilita em alguma medida a minha vida pessoal, né? Agora, quanto ao trabalho como juiz titular aqui em Goiânia, existem algumas diferenças realmente em relação ao anterior, em relação ao trabalho que eu fazia. Os casos que nós apreciamos aqui em Goiânia têm uma variação, uma variação de matérias a serem apreciadas maior do que no interior do estado. Aqui tem de tudo, né? Aparece de tudo na vara do trabalho. Nem sempre, mas existe um número maior de causas mais complexas a serem analisadas. Eu tenho a impressão, eu lamento dizer isso, mas eu tenho a impressão de que no interior do estado, em Jataí e em Itumbiara ao menos, a relação do juiz com os advogados é mais próxima e, na média, eu diria que até mais amigável. Acho que o clima de uma metrópole, que Goiânia hoje tem, juntando com a Aparecida, 2,5 milhões de pessoas, faz com que esses laços sejam um pouco mais esgarçados, né? Então, esse clima um pouco mais amigável, eu até diria, eu sinto um pouco falta do interior na comparação com a capital. Por outro lado, servidores das varas aqui, muito capacitados, como regra, não posso me queixar disso, e dedicados. Trabalhar aqui na capital, nós temos acesso a praticamente tudo, há muita coisa que o tribunal nos oferece. A Amatra, que você me perguntou antes, está aqui do nosso lado, no interior, a gente não tem esse contato tão simples, né? A Amatra, os órgãos do tribunal, tudo que você precisa, está muito à mão, né? Facilita bastante. Na verdade, é muito comum em todos os ramos do judiciário que seja assim. Quando você é mais jovem na carreira, você
roda o interior do estado todo, até que chega um momento que você retorna à capital. É como se fosse um prêmio, né? O retorno à capital. Sinal de que, e a maioria quer esse prêmio, nem todos, mas a maioria quer esse prêmio. De forma que o trabalho na capital deve ter lá seus atrativos, né? Porque a maior parte das pessoas quer voltar. Eu acho que é um privilégio trabalhar, exercer a titularidade de uma vara de trabalho aqui em Goiânia. Excelência, você possui um currículo invejável, desempenha 1000 funções, é um magistrado conceituado, professor, coordenador pedagógico da escola judicial, autor de livros, escreve artigos para revistas, é colunista de jornal, marido, pai e etc. Como consegue conciliar tantas atribuições? Bom, eu não sou mais colunista de jornal há um bom tempo, mas já fui, né? Então, olha, existem coisas que você faz por gosto e que quando se torna quase que um hobby, você nem percebe porque você se diverte ao fazê-las, né? Eu acho que é a Confúcio que se atribui uma frase segundo a qual ache algo, trabalhe em algo de que você goste e no fim das contas nunca parecerá que você trabalhou, algo assim, né? É preciso gostar do que se faz, obviamente. Como eu disse antes, quando eu entrei na magistratura eu não tinha um plano prévio, mas depois de exercê-la, eu acho que ela se amolda, eu disse isso aqui hoje, se amolda muito à minha personalidade. Eu acho que me é muito natural exercer o que eu faço, não é algo que eu preciso me esforçar para fazer. Então, por uma sorte, eu não acho que é uma sorte, penso que Deus encaminhou mesmo, para que eu pudesse fazer algo que é bem talhado para que eu faça. E as outras atividades que eu faço? Dar aula é algo que eu acho que todo mundo faz por gosto, porque se fosse por remuneração, no Brasil atualmente ninguém o faria, né? Por gosto, para conhecer, eu gosto de conhecer outras pessoas, fazer novos contatos e tal, e dar aula, estudar. Se você dar aula, você se atualiza até sem ver, né? E as outras atividades que você mencionou, escrever artigos, já fui colunista, participei de programa de rádio, gravar programas em vídeo, já participei de programa de televisão, etc. Todas essas coisas, se tiverem ligação com algo que você gosta de fazer, não parece que requer muito esforço, né? E é o caso. Eu acho que o difícil deve ser você trabalhar por necessidade em algo que você realmente não tolera, não gosta. Aí é um sacrifício muito grande. No meu caso, sinceramente, não é. Enquanto magistrado, quais foram os fatos mais marcantes da sua carreira dentro da Justiça do Trabalho? Nossa, eu sou magistrado há 22 anos, né? Já aconteceu de tudo, né, na minha visão, em audiências e em processos que me passaram as mãos. Mas alguns, evidentemente, nos marcam mais que outros, não é? Certa feita, apareceu no balcão da secretaria uma senhora pedindo para falar comigo. E se eu não estiver em audiência, eu atendo qualquer um que aparecer lá, literalmente, absolutamente qualquer pessoa. Então essa apareceu, não quero ser grosseiro aqui, né, mas ela apareceu em trajes muito simples, quase maltrapilha. E eu fui lá para saber o que era. Ela se identificou como, muito despachada, botou um livro assim em cima do balcão, se identificou como administradora, diretora, sei lá, de uma creche da cidade. E ela falou assim, de cara, me viu e falou, olha, você, desse jeito, olha, você está fechando a minha creche. Eu falei, eu não estou fechando creche nenhuma. Pensei, não estou fechando creche nenhuma, como assim, né? Você está fechando a minha creche, eu vim aqui mostrar para o senhor a foto dos meninos. Aí ela mostrou uma foto de uma creche, claramente uma creche para pessoas muito humildes, né, na periferia da cidade, e ela disse que eu estava fechando a creche. Eu falei, mas o que está acontecendo, né? O que tinha acontecido era, um vigilante havia ajuizado uma ação em desfavor dessa creche e ganhou a ação, foi vencedor da ação.
Eu não vou lembrar valores, mas algo em torno baixo, em torno de R$ 5.000, digamos, hoje em dia. Mas era o bastante para que, com o bloqueio das contas bancárias da creche para poder fazer o pagamento do rapaz, a atividade deles ficasse completamente inviabilizada. A CELG cortou a energia da creche, né? Então não estava tendo como funcionar. E nós tínhamos encontrado algum dinheiro na conta dessa creche, não todo o valor, mas R$ 3.000, por exemplo, e estávamos assim à beira de entregar os R$ 3.000 ao exequente, né? Porque ele tinha direito, ele ganhou a ação. Aliás, era minha obrigação entregar esse dinheiro a ele. E ela falou, olha, o que eu faço? Eu fecho a creche e embora eu não tenha uma responsabilidade direta sobre isso, sobre a administração da creche, a gente é cidadão preocupado com questões sociais. Fechar uma creche que tem lá 20, 30 crianças, que a gente sabe que os pais e mães dependem daquela creche ali para suas atividades. Pais e mães, famílias muito humildes, né? Então você fica assim, nossa, o que eu faço, né? Porque se eu devolver o dinheiro, eu estou descumprindo o que é a minha obrigação, porque o rapaz lá tinha ganhado a ação. E se eu liberar o dinheiro para o exequente, eu praticamente fecho, encerro as atividades da creche. Evidentemente eu tentei fazer um acordo entre eles, mas não teve jeito, e você fica ali no fio da navalha, né? Naquele caso particular, no fim das contas, houve uma solução feliz, entre aspas, né? Porque eu resolvi, naquele momento, com uma justificativa bastante óbvia, devolver o dinheiro para a creche voltar a funcionar. Mas do ponto de vista funcional, era uma decisão muito questionável, né? Não era o correto do ponto de vista jurídico. Com a devolução do dinheiro e a dificuldade que agora sim o advogado do reclamante percebeu que ele teria para receber, nós conseguimos fazer um acordo lá a perder de vista, né? Algo, 60 parcelas bem pequeninhas, que eu espero que a creche tenha honrado, porque eu não fiquei até o fim para ver o que deu. Mas esse é um caso pequeno, né? Uma coisa pequena que me marcou demais. Acho que ela até fez muito bem, aquela senhorinha, porque ela levou o álbum lá e eu vi a foto das crianças lá, em que você percebia muito bem que ao mesmo tempo eram muito humildes, mas estavam bem assistidas na creche. E seria uma pena, né? Doloroso ter que fechar aquilo ali. Então essas coisas de vez em quando acontecem, ficam na dependência da sua atuação, não é algo que aparece, mas socialmente é muito importante. Doutor Rodrigo, que mensagem o senhor gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso a esse depoimento? Olha, eu não sou, com máxima franqueza, um dos atores historicamente mais destacados desse tribunal, e eu sei disso. Eu não fui, obviamente, nem serei, certamente, não por não por modéstia ou por falta de vontade, mas é porque não será possível mesmo. Desembargador nesse tribunal, não vou dirigir tribunal, nem nada disso. Mas eu testemunhei, em boa parte, o crescimento desse tribunal, conheço relativamente bem o seu funcionamento, e é claro que depois de passar com aquele pequeno intervalo que eu estive, pequeno não, né, 4 anos, com o intervalo que eu estive em Mato Grosso, mas a essa altura, juntando toda a parte aqui, 20 anos neste tribunal, é claro que naturalmente você cria um carinho pela instituição de que você faz parte, né? Eu espero que quem venha adiante cuide desse tribunal com o mesmo carinho e dedicação que as gerações anteriores, aquela que veio antes da minha e esta atual, têm feito. E eu sinceramente espero mais do que isso, que por muito tempo, por todo o tempo de existência desse tribunal, que continue o que é a marca da 18ª região, e não é verdadeiro isso em várias outras regiões, que é a continuidade administrativa. Ninguém está querendo fazer pouco caso do trabalho de ninguém quer paralisar ou não continuar o trabalho de ninguém. Os gestores do tribunal que se sucedem uns aos outros são respeitosos
E mais do que isso, respeitosos com os antecessores. E mais do que isso, sabem da responsabilidade de seguir com o tribunal numa atividade continuada. Eu espero que assim continue. E que assim esse tribunal siga, desde que eu o conheço, a sua marca conhecida e reconhecida no Brasil inteiro. Um tribunal de ponta, e é mesmo, o nosso tribunal é um tribunal de ponta, administrativa e judicialmente. Eu só espero que essas futuras gerações percebam isso e sigam nesse rumo. Nosso tribunal é destaque nacional, que continue sendo. Bom, quem trabalha 20 anos num lugar, e eu acho, e eu tenho uma boa chance de eu trabalhar aí talvez mais uns 10, não se sabe do futuro, né? Mas talvez até mais. Quando você trabalha muito tempo assim num lugar, como eu mencionei antes, você cria laços muito fortes, né? Uma relação mais estreita com algumas pessoas. Aqui se trabalha, como é óbvio, mas aqui também se faz amigos, relacionamentos que não são importantes. Então, ao pensar aqui no TRT, evidentemente me vem à mente a responsabilidade que eu tenho, os deveres que eu tenho, as obrigações que eu tenho com o cargo, mas também me vem toda uma série de lembranças afetuosas, né? Como eu já mencionei, amigos que eu aqui fiz e que levarei para o resto da vida. As minhas lembranças do TRT, ou como você mencionou aí, ao se falar do TRT, eu tenho as melhores lembranças possíveis, a melhor sensação possível. Houve perdas ao longo desse caminho, né? Que é claro que eu também me lembro delas. Eu poderia até nominar, mas acho que nem é o caso. Mas que fazem parte justamente da história, da minha história junto a este tribunal. Então, quando eu penso no Tribunal Regional do Trabalho aqui da 18ª Região, a minha sensação é de gratidão, principalmente, né? Porque tudo considerado, eu acho que o sentimento de gratidão mesmo é o que predomina em mim, eu diria. Estamos saindo de uma pandemia que assolou o mundo inteiro. Muitas vidas se perderam, o pânico e o medo tomaram conta das pessoas. Dizem por aí que nunca mais seremos os mesmos. Qual a maior lição deixada pela pandemia? Bom, que nunca mais seremos os mesmos, pelo menos esta geração, certamente foi. Essa é a próxima, né? Foram alteradas, sim, pela pandemia. O modo de se viver foi alterado, né? Esse tribunal aqui não tem o mesmo movimento de pessoas que tinha há 4 anos atrás, porque uma boa parte dos advogados, uma boa parte dos servidores, uma boa parte dos juízes, dos jurisdicionados, estão trabalhando, como a gente conversou aqui hoje, à distância. Essa é uma modificação no estilo de vida das pessoas, né? Para o bem e para o mal. Eu penso que, bom, é algo quase que intuitivo e muito pessoal, isso, muito subjetivo. Mas eu vejo algumas vantagens, pelo menos potenciais vantagens, eu mencionei de passagem aqui hoje, que é principalmente o estreitamento dos laços familiares, porque quem conseguir bem aproveitar essa possibilidade do trabalho à distância, tem maior possibilidade de contato físico e por mais tempo com a sua família. Eu tenho um filho de 4 anos e um filho de 5 anos. Na formatação anterior, de segunda a sexta-feira, provavelmente eu os veria na hora que eles acordam e na hora que eles vão dormir. E hoje eu os vejo todo dia por muito tempo, porque faço muitas atividades em casa que eu antes fazia externamente. O perigo disso, penso eu, é justamente o enfurnamento das pessoas nas suas casas, evitando esse contato pessoal com amigos, colegas de trabalho e tal. E é claro que isso gera perda inclusive de conhecimento, de sensibilidade, etc. Encontrar esse ponto ótimo para conseguir equilibrar as duas coisas
é o que precisa ser feito. Nós estamos, apesar da pandemia, a parte mais grave da pandemia, com as medidas de contenção que foram tomadas, já tenham sido superadas, mas nós estamos no começo do aprendizado disso. Então a gente ainda está, tem muita gente, eu inclusive, que ainda não sabe exatamente, não conseguiu alcançar esse ponto ótimo, esse equilíbrio, né? Que com o tempo é que a gente vai aprendendo. Mas no fim das contas, com o máximo respeito, eu sei das perdas que houve e eu também as sofri, mas no fim das contas, com o passar do tempo, eu acho que a sociedade será melhor do que era antes, com os ganhos que nós tivemos com a pandemia. Por incrível que pareça falar isso, né? Ganhos que tivemos com a pandemia, dadas as perdas tão inestimáveis, né? Mas para fins futuros, eu acho que a sociedade será melhor. Quem é Rodrigo Dias da Fonseca, na opinião de Rodrigo Dias da Fonseca? Eu sou um juiz do trabalho e professor relativamente dedicado a essas atividades. Eu tento ser, depois de apanhar um bocado, o melhor marido e pai que eu posso ser. Eu acho que a minha atividade mais importante hoje em dia são essas duas que eu mencionei agora há pouco. E o que eu mais desejo a esta altura da minha vida, daqui para frente, é ser o melhor pai que eu puder ser e os 2 filhos que eu vou deixar neste mundo sejam pessoas corretas, que contribuam da sua maneira pessoal pro bem, né? Hoje eu trabalho um bocado, mais do que eu acho que eu jamais trabalhei em quantidade, né? Mas ainda assim dedico muito tempo à família, na medida do que me é possível. E a minha missão fundamental hoje em dia, vou encerrar meus dias feliz se eu perceber que os meus filhos foram bem encaminhados em todos os sentidos da expressão na vida deles. Doutor Rodrigo, o que é a vida? Essa é uma pergunta difícil demais, né? Brincando, né, eu diria que é o intervalo de tempo entre o nascimento e a morte, né? É nesse intervalo de tempo que cada um tem que escolher como bem aproveitar, né? Mas todos esses momentos felizes e tristes que nós vivemos entre esses 2 pontos antes mencionados, né? Que nós temos que aproveitar da melhor forma possível. Eu acredito muito pessoalmente em uma outra vida depois desta. Mas a vida terrena, para quem pensa como eu penso, é esta. Então que se faça, que ela seja aproveitada da melhor forma possível. Eu só lamento que eu não que é impossível, mas eu só lamento que eu não tivesse, aos 20 anos de idade, o cérebro dos 50. Porque isso facilitaria muito para que esse intervalo de tempo fosse ainda melhor usufruído. Mas é claro que isso é só uma brincadeira, naturalmente isso é impossível. Mas a vida, se a gente souber levar, com todas as dificuldades, eu acho que pode ser muito feliz. Existiram 2 pessoas sem as quais eu não estaria aqui lhe dando essa entrevista. Várias pessoas, mas 2 deste tribunal, que foram o já mencionado desembargador Maldonado, onde eu comecei a carreira, onde eu percebi que eu poderia abraçar a carreira de juiz do trabalho, e também o juiz aposentado Ari Lorenzetti, que foi quem me realmente abriu as portas, porque ele me indicou para o gabinete do juiz Maldonado, quando a todas as luzes eu não era a melhor indicação. Ele confiou em alguém que aparentemente não era merecedor dessa confiança, não naquele momento. E depois que eu, já juiz, fui promovido, durante os 6 primeiros anos em que eu atuei como magistrado, aproximadamente, o meu braço direito, né, na magistratura, que foi o servidor Oriel, meu diretor de secretaria, foi, como eu disse agora, né, foi pau para toda a obra. Fomos para Jataí, fomos para Itumbiara, fomos amigos mesmo. Uma amizade difícil hoje em dia, porque hoje em dia as pessoas que pensam de forma diferente em alguns aspectos cruciais da vida
não se relacionam mais. E eu e Oriel tínhamos, em alguns aspectos, o pensamento diametralmente oposto. E mesmo assim, nós fomos extremamente próximos. Tivemos uma relação extraordinária. Eu estou falando tudo isso porque, infelizmente, a gente perdeu o Oriel há algum tempo atrás. Coisa que eu lamento muito. Até do ponto de vista estritamente funcional, eu tenho um outro extraordinário servidor que o sucedeu, mas evidentemente a gente sente falta do amigo, dessas amizades que a gente faz aqui na Justiça do Trabalho. Por isso que eu mencionei, temos algumas tristezas, mas muitas alegrias. Isso aqui, pensar no TRT, é juntar essas lembranças todas. Né? Doutor Rodrigo, o Centro de Memória te agradece imensamente pelos seus ricos depoimentos. Eu que te agradeço e parabenizo pelo Centro de Memória que eu conheci, em parte hoje, digo em parte porque ele está sendo aperfeiçoado, né? Eu acho que isso é muito importante mesmo, cultivar a história do tribunal, cultivar a história do país. Quem não conhece a própria história está fadado a repetir os erros do passado. Né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado.